Muito bem, minha gente. Então, eu vou começar por aqui, eu mesmo, a nossa oração, para depois passar para a Maria Clara. O Adriano também entrou agora, a Simone entrou também. Então, vamos começar com a nossa oração. Pai amado, Mestre Jesus, com muita alegria, muita gratidão, muito amor no coração, damos início a mais essa reunião online do nosso centro Simplesmente Amor. Que seja um momento de paz, que seja um momento de serenidade, que seja um momento de reflexão e aprendizado. Derrama sobre nós, Pai, o teu manto de amor e permita que esse manto de amor, ressoando em cada um de nós, possamos, através dele, repassar um pouco desse amor nas nossas relações durante toda a nossa semana aqui, a partir de hoje. Agradecemos essa oportunidade e elevamos nosso pensamento a Ti, Pai, a Ti, Mestre Jesus, pedindo que abençoe o nosso centro, abençoe essa reunião e abençoe todos que participam conosco dessa reunião, encarnados e desencarnados. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, pessoal. Então, a Maria Clara já vai tomar assento aqui e iniciar a nossa conversa de hoje. Você não consegue pôr a imagem inteira? É complicado. É que se eu tirar essa lateral, depois eu não consigo fazer o encerramento. Não, a lateral sai, você diz isso? Sai. Ah, É. então deixa. Porque eu só sei usar o celular. O microfone está lá, está bem pertinho. Não só você falar, tá? Agradecer se respeitar o horário. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bom, como ele já adiantou, eu quero partir do princípio em que nós já conversamos, já vamos lembrar o que são, ou melhor, né? Quando estudamos espíritos imperfeitos, ou seja, hoje a gente sabe que nós somos espíritos imperfeitos. Espíritos a caminho da evolução. O que é mesmo ser um espírito imperfeito? São espíritos porque trazemos conosco vícios e más tendências. Toda a nossa evolução vai se dar nesse sentido. As reencarnações, nós temos um ponto de partida até alcançar a perfeição. O que isso significa? Significa que, como nós já vimos em outros momentos, o que é ser um espírito imperfeito? Como que a gente sabe nosso grau de imperfeição? Como a gente reconhece? Lembra? Existe uma regrinha, ou seja, existe uma equivalência. O seu grau de sofrimento equivale exatamente ao seu grau de imperfeição. Então, como todos nós estamos aqui, passamos por dores e sofrimentos, isso fica bem claro a nossa imperfeição. Então, vamos lá. Quando Kardec indaga ao espírito as abstrações feitas dos vícios e das imperfeições, então ele afirma, feito as abstrações dos vícios e das imperfeições, o que então caracteriza o espírito imperfeito? Porque, veja bem, o que a gente até acreditava? Que bastava eliminar
os vícios e as imperfeições, né, as más tendências, a gente já se tornaria um espírito perfeito, puro. Não é verdade. Existe um outro elemento que é muito importante, que ele está subentendido, ele deriva dos primeiros, dos vícios e das más tendências. Por isso que não percebemos que ele é um ponto importante. Então, ele diz, o que caracteriza o espírito imperfeito é o interesse individual. Bom, então ficou muito claro aqui que o nosso interesse individual é um dos pontos negativos que nos prende à imperfeição e que não nos damos conta. Então, neste mundo, raramente vemos um ser que tenha um desinteresse total, que seja totalmente abnegado. Acho que nós só conhecemos um, que foi Jesus. Né? Ele não tinha interesse, ele nunca fez com interesse próprio, sempre pensando no outro, em todas as circunstâncias, inclusive no seu sofrimento. Ele pensou primeiro no outro, em vez dele mesmo. Então, só ele conseguiu, porque ele já era o Espírito. Então, vamos lá. Partindo da ideia de que nós não queremos sofrer mais, nós queremos, portanto, nos tornarmos envolvidos puros, nós vamos passar, nos submeter a um processo. E o Espiritismo, né? Kardec, de alguma forma, os estudiosos todos foram complementando, e isso já se vinha dizendo há muito tempo, conheça-te a ti mesmo. Conhecer-se a si mesmo é encontrar a sua verdadeira consciência, entender o seu processo evolutivo e, principalmente, reconhecer a sua capacidade, a realidade espiritual sua. E quando você se reconhece, você se vê, você compreende em que estágio espiritual você está. Bom, como nós já sabemos que nunca estamos em um estágio muito avançado, então nós vamos ter que passar por um processo, e este processo, ele faz o quê? Ele vai dar uma estrutura cujo efeito dessa, nós vamos atuar, são iniciativas, cujo efeito é virtuoso, o resultado é virtuoso desse processo. E ele vai trazer uma melhora significativa a cada instante. É conhecido como reforma íntima ou renovação moral. Então, a reforma íntima ou renovação moral é exatamente isso. É você conhecer o seu estado, a sua realidade espiritual, a sua verdade. Tá? Então, como é que isso se processa? Se processa da seguinte forma. O primeiro passo é tomar consciência dessa realidade espiritual nossa, é reconhecer nossa verdadeira, nossa reconhecer-se verdadeiramente como se é. Sabe, não é o que se aparenta, o que você de fato é. Reconhecer-se assim. Então, veja bem, e isso é um ponto crucial, porque nós sabemos, por sermos imperfeitos, que nós somos seres limitados. O que isso significa? Imperfeitos, incompletos, cheios de vícios, de más tendências. Então, são imperfeições que nos levam a repetidos atos que prejudicam ao próximo e a nós mesmos, a nossa própria evolução. Portanto, esse processo, o primeiro passo é reconhecer o seu limite. Mas para onde eu vou levar isso? Tá, eu reconheço que eu realmente sou imperfeita. Quando a gente percebe, se reconhece nossa limitação, significa que nós vamos entender que somos pequenos e que tem alguém a mais superior a nós mesmos. Então, eu vou me ver a verdade como sou. Então, como é que eu posso melhorar aquilo que eu não vejo? Então, eu me reconheço pequeno, falível, né? Que sou uma pessoa cheia de más tendências, de fraquezas, de apegos, etc. Que isso é a minha limitação. Então, eu vou buscar o socorro, a ajuda
de quem mais entende. Então, eu admito que eu sou menos e busco quem tem mais. Esse é o primeiro passo. Então, nós temos aí uma premissa, né? São 3 premissas. Primeiro, eu vou enxergar-me de fato como sou. Depois, eu vou assumir que eu sou limitadinho mesmo. E depois, então, eu vou aceitar, não vou me revoltar. Não vou maquiar, não vou fingir ser o que não sou. Eu admito e vou buscar a melhora. Por isso que no Espiritismo sempre falamos, estude, busque, né? A compreensão, o entendimento de si mesmo, reconheça, conheça-te a ti mesmo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é aprender a florescer onde Deus nos plantou. Não espere um jardim ideal para florescer. Floresça antes. Então, veja bem, a grande dádiva é você aceitar que você está ali a serviço do Pai. Veja bem, Deus nos coloca em tal lugar para você florescer, para você dar frutos ali. Seja ele onde for, sem revolta, sabe? E sem fingir, fingir que você não pertence àquele lugar. Porque você só pode interagir se você aceitar a sua condição. Veja bem, a coisa mais importante é que a hora que eu aceito, eu estou dizendo para o Pai, Pai, eu estou aqui ao seu dispor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, eu vou ser instrumento, vou fazer a minha ligação com o Pai para ser instrumento e florescer aquele jardim. Esse é o propósito do segundo passo, é me colocar à disposição da vontade divina. É florescer, aceitar, sem revolta, sem resistência. Feito isso, pronto, nós já tivemos já alcançamos um grande patamar. Já estamos ali, um ponto de partida onde nós vamos poder atuar mais livremente. Primeiro, porque eu já reconheci que sou limitado, que eu dependo do poder divino, que eu não sou o dono da zorra toda, eu tenho dependência do Pai e do superior, dos mestres, dos nossos anjos, dos nossos guardiões, de Jesus, de Maria, enfim, de quem vocês entenderem que podem te ajudar. Então, você entende que você precisa desse, aceita humildemente o seu limite. E segundo, tá, eu aceitei, então eu estou aqui, agora faça assim, eu me proponho a servir, que é o que o mestre sempre disse, né? Nós estamos aqui para servir. Muito bem. E agora, então, nós vamos focar em 3 elementos que comprometem a nossa evolução. Existem 3 elementos diretamente nos são comprometedores. Eles dificultam a nossa evolução. Ou seja, fazer a reforma íntima. Nós precisamos focá-los. Coisas que já falamos muitas vezes em todos os estudos. Por exemplo, primeiro ponto, o egoísmo. O que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outra. Sabe? Então, eu amo demais os meus interesses. Então, eu estou em primeiro, segundo, terceiro, 10º, 1000º lugar. Se sobrar alguma coisa, vai para o outro. Então, isso é ser egoísta. E isso não funciona. Porque nós somos um tudo. Nós somos uma gota, um ponto de luz que ilumina e irradia. Então, não funciona. Esse já é um um calcanhar de Aquiles. O próximo, orgulho, presunção. O que é o orgulho? Vamos lembrar? É o exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Eu sou especial, eu sei mais, eu posso mais, eu entendo mais, eu tenho poder. Então, eu sou exclusivo. Mas você não está sendo exclusivo do lado positivo. Porque todos nós somos filhos do Pai, como lembrou bem aqui o Adriano, todos nós temos dons, nós temos doações de dons, de talentos.
que nos torna cada um único. Mas isso não significa que eu sou exclusivo, só eu, ninguém mais tem. Tá? Em detrimento dos outros. Então, só eu tenho dom, só eu tenho talento, ninguém mais tem. Quer dizer, Deus só entregou tudo. Eu sou muito exclusivo, muito especial, né? Só eu. Então, esse é um grande problema. Esse é o famoso orgulhoso. Ele tem uma presunção de que ele sabe tudo, ele pode tudo. E o terceiro e último elemento é o interesse pessoal. Interesse pessoal. Mas é uma coisa tão estranha, né? Falar interesse pessoal de forma íntima. Parece uma coisa viciosa, é isso? Parece vamos chamar, entre aspas, um pecado. Interesse pessoal. Cada um tem seus interesses, tem que cuidar dos seus interesses, afinal de contas nós precisamos. Mas fica meio estranho, então há alguma coisa. Só que há uma diferença que tem que ser observada. Porque, veja bem, se você somar o interesse pessoal ao egoísmo, ao orgulho, a posição, a vaidade, a prepotência, não precisa de mais nada, você está literalmente amarrado, você não vai caminhar nem no passo de formiguinha para a evolução. Então, Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 101, ele comenta um versículo para Efésios que diz assim, tá? Porque todos buscam que é seu e não todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E ele vai traduzir isso. Essa pequena frasezinha, né, ele vai traduzir. E aí ele vai nos dizer que o nosso eu é uma cortina que impede nossa visão da vida. O que isso significa? Em última instância, isso significa que somos apaixonados por nós mesmos. Nossa, que coisa estranha de se ouvir, né? A gente sabe que é apaixonado pelo outro, mas não por nós mesmos. Sim, e agora vamos ver como é que ficou essa interpretação dada por ele a este versículo. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. E, em verdade, então, o título é A Cortina do Eu. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. O Cristo veio nos ensinar a fazer a conexão com o Pai. Ele chamou isso de ciência divina. Sabe de fazer a conexão Wi-Fi direto com o Pai? Ele veio aqui nos ensinar isso. Mas ainda nos achamos muito distantes de genuína comunhão com os interesses divinos. Nossos interesses pessoais batem com os interesses divinos. Então, não conseguimos fazer a comunhão. Já começou por aí. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Veja bem, essa cortina não me faz ver exatamente o que está ocorrendo ao meu redor. Que, em princípio, como é que isso ocorre? Quando eu digo cortina do eu vou traduzir isso. Sabe aquela coisinha que a gente fala assim, você só vê o próprio umbigo? Você só enxerga a si próprio? É isso que nós fazemos. Eu só vejo a mim. Eu é que sou interessante. Então, eu amo o que está ali no espelho. O que eu reflito está me refletindo. Eu amo a mim, é só a mim. Então, tudo que eu disser, se você acatar, se você repetir o que eu estou dizendo, você está imitando o meu reflexo. Então, eu amo isso. E não vejo você. Eu estou vendo a mim mesmo em você. Então, nós estamos falando aí em apaixonar-se por si mesmo. Eu amo o que eu sou, porque você repete o que eu sou. Então, eu te amo porque você está repetindo a mim mesmo.
Então, nós deixamos de ter a visão geral da vida. Não vemos a vida como de fato ela é. Nós vemos tão somente aquilo que nós queremos ver, ou seja, a nós mesmos, que é nada mais, nada menos de nosso interesse, aquilo que me agrada, aquilo que me eleva, que me identifica. Você é ali o tempo todo, então, está identificado, você reflete exatamente isso. Então, quando eu digo aqui, mesmo quando estão realizando serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, porque, veja bem, a gente está começando a fazer o bem, né? A gente já não é, a gente não entendia muito bem isso. Nós estamos aprendendo a fazer o bem. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos de virtude, olha, se eu estou fazendo bem, não penso, isso não é um ato virtuoso. Então, em assunto de virtudes, a nossa percentagem de capricho individual, quando eu estou fazendo bem, estou acreditando que isso é literalmente uma virtude, na verdade, existe ali implícito um capricho individual. É invariavelmente enorme esse capricho. Está ali por trás dessa cortina, né, de fazer o bem, na verdade, eu estou ali realizando um capricho individual. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Eu acho que muitos de vocês já conhecem a lenda de Narciso. É uma lenda grega, onde um jovem puro, simples, singelo, inocente, adentra uma floresta. Vamos traduzir isso? O que estão querendo dizer? Que um anjo que desce para reencarnar uma alma que vai começar a sua vida, ele adentra pela floresta. Então, ele adquire um corpo físico. E ele encontra um espelho, ele vê ali um espelho d'água. Ele vê, ele não sabe, ele é inocente, ele é puro. Aí ele vê aquela imagem repetida, bela, perfeita, e é extasiado. Ele se sente iluminado e ele se apaixona por aquela imagem e fica preso a ela. E aí, nesse instante, nasce nele um desejo imenso de ter aquela imagem com ele, não soltar, trazê-la para si. Em momento algum, ele pensou que aquilo não lhe pertencia. Ele não pensou que esta imagem, ele não fazia ideia. Suponhamos que de fato existia ali uma fotografia. Ele não pensou que aquilo não lhe pertencia, que aquilo era de onde eu já estava lá. Ele pensou, não, eu quero comigo, vou levar para mim, só para mim. Eu vou trazer, vou tirar daí, vou arrancar ela e já pôr ela dentro de mim, vou levar embora. E aí ele se jogou para catar essa imagem. Caiu no lago, ele não tinha noção e se afogou. E ali ele perdeu a sua primeira possibilidade de continuar a vida. E dali nasceu uma flor conhecida como Narciso. Então, era um jovem que se apaixonou por si mesmo, pela sua imagem. Então, nós nos apaixonamos pelo que projetamos no outro, pelo que o outro, identificamos no outro. Então, eu amo o outro porque o outro faz o que me identifica. A forma como eu gosto, ele gosta do doce que eu gosto, ele gosta do filme que eu gosto, a pessoa gosta. Então, ele entende, ele aceita as minhas ideias, ele repete. Então, eu amo porque ele se identifica, eu trouxe para mim a minha própria imagem. Eu estou o tempo inteiro sendo refletido em várias circunstâncias. Então, essa é a história do Narciso. Continuando. Portanto, em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Então, apaixonamos por tudo que nós reproduzimos, nós projetamos. E aí, esse reflexo, a gente se apaixona. E acha que a obra é perfeita. Porque nós nos temos em alta, né? Eu sou melhor. Essa é uma das nossas más tendências.
eu sou o mais perfeito, eu sou o mais poderoso. Então, a gente tende a fazer isso. Subliminarmente, a gente tem isso em nós. Isso daí, como eu disse há pouco, nós estamos vendo tendências. Então, a minha tendência é projetar no outro a mim mesma. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vistas diferentes de nós, dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Então, primeiro eu digo que amo, né, os meus entes mais queridos, os seres mais queridos, eu os amo. Mas quando eles apresentam pontos de vista diferentes dos meus, ainda que melhores, instintivamente enfraquecemos a afeição. Deixamos de amar? Não é isso que está dizendo? Então, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a quem nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Então, eu aprecio aquilo que eu exteriorizo, o meu jeito de ser, meu entendimento. Ó, gente, isso é assim, isso é assado, é por aqui, é por ali, então estou... É assim que tem que ser. Então, eu aprecio muito isso. Em todo grupo, em toda equipe, um lugar onde que você convive. Na sua casa, no seu trabalho. Então, você aprecia quando você fala, você orienta e as pessoas repetem o que você... Então, elas refletem, elas são um espelho daquilo que você está dizendo. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição de nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então, veja bem, enquanto eu estou ali naquele grupo, e eles repetem, fazem, eu estou trabalhando num projeto, a gente trabalha num projeto, no outro, e eu falo, eu dou diretrizes, eu explico, todo mundo concorda, vamos junto, trabalhando, e vão indo. Segue-se um tempo. Aí chega alguém com mais capacitação, mais entendimento, renovado, tem ideias novas, que vai, inclusive, facilitar tudo, diminuir o trabalho, trazer maiores e melhores resultados. Isso, então, é um bem para todos, inclusive para aquele. O que vai acontecer? Você não está refletindo mais a mim. Imediatamente, perde-se o interesse. Não quero mais. Sabe, eu estou desinteressada. Quer saber de uma coisa? Você trouxe as suas ideias. Tudo bem, faça, me planta, faz o que você quiser, eu não vou fazer mais nada. Nem me convide, porque eu não vou participar mais. Eu vou ficar aqui, ó, tá? E agora eu fiz o que podia, agora façam vocês. Sabe? Fica melindrado. Não há mais motivo, não há motivação. Então, esse é um grande engodo. Isso é um sinal de alerta. Veja bem, em vez de você aprender com ele, valorizar, porque ele sabe mais, porque ele estudou mais, ele aprendeu, ele tem maiores chances. Aprenda com ele, adquira dele essa formação, interaja. Se você, depois que você entender, aceitar, compreender, se aprimorar, quem sabe você pode florescer em outro jardim e voltar a florescer, levar todo esse conhecimento novo para um outro jardim. Mas não, imediatamente você se emborrece e acabou. E não faz mais nada. Perde-se totalmente o interesse. E isso é muito comum, inclusive nos centros espíritas. A casa, quando evolui muito, daqui a pouco começa a ter situações assim. O grupo também, dentro da casa, acontece, se um começa a estudar, começa a ter mais conhecimento, o outro já começa não quer dizer, eu não gosto mais. Então, ou por exemplo, inclusive a Adriana lembrou também. É um outro exemplo simples, corriqueiro. Eu já não fumo, não bebo. Então, aqueles meus amigos que eu fazia tudo isso, já não vão mais gostar de mim, porque eu vou ficar ali no meio. Eu não bebo,
não fumo, eu não vou tolerar mais aquele comportamento, nem eles a mim, porque eu vou incomodá-los. Eu vou sempre lembrá-los que eles também estão viciados. E a mim, eu não vou ter paciência, ficar sempre a mesma conversa, sabe? Então, há um distanciamento, um desinteresse, um desligamento natural. Natural por quê? Porque houve aí digamos aí, uma mudança de direção. Um continuou, o outro ficou, estacionou e o outro evoluiu. Então, veja bem, isso é importante que aquele que tem a graça de receber alguém melhor, que está trazendo mais informações, mais luz, de fato, melhoria, abrace, aceite. Porque significa que Deus está te preparando para florescer, quem sabe, um outro jardim, para ser um segundo como este. Mas a gente não vence. Imediatamente o nosso eu é cego, lembra? Nosso orgulho, imediatamente grita. Então, nós temos aqui, em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios, mesmo quando estamos fazendo bem. As nossas virtudes são rodeadas de vícios, porque nós somos imperfeitos. E o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Eu preciso ser o sempre, ser colocado em destaque, ser ouvido, ser reconhecido. E não admito ninguém caminhar com ninguém mais que eu. Tem que ser, no mínimo igual ou para menos. Entretanto, graças à bondade de Deus, sofrimento e a morte nos surpreende na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a busca o que pertence a Jesus Cristo e em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória divina. Nós sabemos que enquanto todo mundo se acha superior ou inferior, existe algo que nos coloca sempre no mesmo patamar. É o sofrimento, a dor ou a morte. Nos iguala, rico, pobre, branco, preto, azul, vermelho, não importa. Somos iguais, com formação superior ou não, ou, sabe, o simples, o complexo, não importa. Todos vamos morrer, passar pela morte, e todos passamos pela dor, que iguala a todos nós. E ali, então, quando alcançamos lá, no mundo espiritual, é que nós vamos entender o que nos amarrou, o que nos prendeu. Exatamente, por mais que eu tentasse, eu estaria sempre sublimamente preso aos meus interesses. Temos que aprender a abdicar. Temos que aprender, desculpa, gente, temos que aprender a abrir mão desse hábito, desse costume, desse auto-reconhecimento de ser narcisista. Nós todos somos narcisistas, é claro que somos. Isso é uma condição da próprio nascimento. Nós sobrevivemos porque nós buscamos preservar a nossa sobrevivência. As coisas, o fato de tentar preservar é trazer para si, é um narcisismo, é uma coisa natural. No entanto, o mal não está em você ter instantes narcísicos, não. Está em você não reconhecer-se a si mesmo que está extrapolando. Que você está colocando em primeira mão o seu interesse em detrimento dos demais. Então, você está indo contra a primeira coisa que nós estamos nos afastando dos interesses divinos. Como é que nós vamos florescer se eu estou longe, eu não estou acessando o Wi-Fi divino?
Porque o interesse divino não é um Wi-Fi só para um. Ele pode utilizar para você servir de telefone, de radiação para os demais que estão à sua volta. Uma flor perfuma todo o jardim. Ela não é perfume só para ela. Beleza, perfuma todo o jardim, tem o seu fruto, né? Ou vamos falar de um fruto, uma laranjeira tem o seu perfume, e o seu fruto que vai atender a muitos, a todos que estão ao seu redor. Então, veja bem, e nós vamos nos colocar nessa ligação, nessa comunhão comum. Nós vamos conseguir um Wi-Fi. Tá certo que vai ser um 4, 5G, né? No máximo, sei lá, né? Porque eu não sei não se a gente consegue chegar a ser 4G, o nosso Wi-Fi com Deus. Mas já é alguma coisa. Porque até para conseguir um pauzinho, 2 pauzinhos, é muito difícil essa conexão com Deus. Mas para que isso ocorra naturalmente, é só observarmos essas pontuações. Como é que nós estamos reagindo? Basta pensar, eu estou servindo ao propósito de Deus? Esse é um propósito divino, porque o propósito é a comunhão. Todos somos iguais. Então, se de repente aparece na minha vida alguém mais que eu, onde eu esteja, admite e aceita. Não deixe que seu orgulho te domine. Ah, não. Bom, se acho que esse negócio aqui estava muito fraco. Então, Deus colocou essa criatura, né, mais evoluída aqui para eu aprender. Porque depois eu vou poder levar isso para outros lugares. Ele está me preparando para me levar para outro jardim. Deus não faz nada em vão. Então, se você está ali e de repente foi agraciado com esse presente de um ser que entende mais, que tem, sabe, mais conhecimento, que vai te ensinar, então seja humilde, reconheça seu limite, sua pequenez, aproveite, tome tudo, beba de todo aquele conhecimento, de toda aquela sabedoria, se prepare. Pronto, Senhor, eu ouvi e aprendi. Então agora ele vai te colocar num outro jardim, onde vai ser, de novo, aquele que vai florescer a muitos. E quando você, de novo, ficar ultrapassado, certamente Deus percebeu que você é muito bom nisso, vai te colocar outro ser superior na sua vida para lhe ensinar, para lhe educar, para lhe dar um novo aprendizado, para você ser, mais uma vez, florescer em outro jardim. A vida é assim. A evolução é assim. Isto é evoluir. Então, quando falamos em reforma íntima, é renovação moral, é conhecer a si mesmo no sentido de que verdadeiramente eu vejo, eu enxergo quem de fato sou eu, como eu reajo, e não como eu acho, como eu reajo. Se você colocar Deus em primeiro lugar, um propósito divino em nossa vida, então você vai saber reagir bem. Quando você achar que não está conseguindo, pensa, vai, eu não estou sabendo o que fazer, aconteceu isso, isso e agora. Me dá uma ajuda, aparece alguém, me orienta, eu estou perdido, né? Então, por favor, me ajude, e você vai ter essa informação, vai ter esse auxílio. Nós sempre temos. Então, esse é o grande, para mim, é o grande segredo da reforma íntima, é esse. Porque ficar o tempo todo se vigiando, mas só temos agora uma objetividade. A objetividade é prestar atenção nesses 3 elementos: egoísmo, orgulho, prepotência, né? Ou prepotência e interesse pessoal. Porque normalmente o interesse pessoal está interligado ao orgulho e à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, prepotência. Está ali, subliminarmente, está essas, vamos chamar esses bichinhos, estão ali, na nossa alma, impregnados, que não são as nossas más tendências. Então, é importante. Era essa a mensagem que eu queria dividir com vocês. Eu espero que não tenha sido cansativo, que vocês tenham conseguido. E se alguém tiver mesmo interesse, então aqui nós temos o Fonte Viva, tá? E a lição 101 vai lhes dar um. Se vocês quiserem reler durante a semana.
É muito interessante para a gente fixar. Boa noite, obrigada pela atenção. Bem, pessoal, agradecendo aí a Maria Clara. Vamos, então, para a parte final, né? Como todas as terças-feiras, vamos fazer a nossa oração final. Peço a vocês que deixem a água para fluidificar aí próximo de vocês. E, na sequência aqui, eu vou tentar abrir o microfone para a gente fazer as despedidas. Tá? Então, vamos para a oração final. Eu mesmo me encarrego dela aqui hoje. Senhor, agradecemos por mais esta reunião, por mais essa troca de energia, e de alguma forma engrandece o nosso aprendizado e nos faz refletir essa reflexão tão necessária nessa nossa condição de espíritos em evolução. Gratidão, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, minha gente. Vou tentar liberar o microfone aí para vocês darem aquele tchau carregado de boas energias. Então, vamos lá, se eu consigo. Tem que pegar minha colinha aqui, porque senão a coisa não vai funcionar. Vamos lá. É nos 3 pontinhos. Muito bem. Ele se encarga da nossa mesmo. Eu faço reunião, apresentação de tudo. Muito bem, pessoal. Então, se vocês quiserem, eu penso que eu consegui liberar o microfone de vocês. Acho que é só vocês liberarem aí a imagem para a gente dar aquele tchau nosso. Lembrando que terça-feira que vem nós estamos de volta, tá bom? Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau. Vocês não estão conseguindo liberar o microfone? Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Vanessa. Boa noite. Tchau, minha gente. Boa noite. Você baixa no computador? Não pode ser celular, tem que ser computador. Você baixa no computador e não sabe. Só computador também.